Bom dia! Estamos dando início a mais um momento filosófico aqui no seu canal Hermenêutica Ser Interpretação, uma oportunidade para você crescer, avançar e produzir conhecimentos. Hoje vamos falar sobre Alfred North Whitehead. Alfred North Whitehead foi um dos grandes expoentes da filosofia contemporânea e que ele vai atuar principalmente dentro da proposta da filosofia natural, trabalhando questões relacionadas principalmente também ao físico, ao espaço, à natureza, tá? E uma das suas, vamos dizer assim, palestras, conferências que apresentou uma das suas teses foi realizada na conferência de Tamer, tá? De Tamer, aonde ele trabalhou com o tema a filosofia das ciências e a relação ou a ausência de relações com os diferentes setores de conhecimento, tá? Com os diferentes setores de conhecimento. Então essa foi uma proposta alencada, defendida e abraçada por Heidegger dentro desta conferência que nós vamos estudar hoje aqui no seu canal Hermenêutica Ser e Interpretação. Mas antes de entrarmos nesse precioso assunto filosófico que nos tem muito a acrescentar, eu quero te convidar a, se não é inscrito, se inscrever no canal, se inscreva neste canal, também dê o seu like contribuidor e compartilhe o assunto, o conteúdo para avançarmos cada vez mais. Quando falamos desta conferência, nessa primeira conferência, inclusive, que Whitehead vai defender essa temática, ele justifica essa temática, esse tema, dizendo que ele estava pensando em uma resposta e também até uma devolutiva sobre a questão principalmente da relação e do desenvolvimento interativo e interrelacional e até, vamos dizer assim, transdisciplinar da filosofia das ciências, tá? Então ele vai dizer que a biologia e a física, por exemplo, elas estão ligadas pelo uso do microscópio, porque são, claro, ciências experienciais que trabalham com a questão laboratorial através da experiência. Do laboratório vão chegando aos seus desenvolvimentos de pesquisa, tá? Então, assim ele vai fazer, ainda assim eu posso asseverar com segurança de uma descrição técnica da utilização do microscópio na biologia não é parte da filosofia das ciências. Por quê? Porque na verdade ele está dizendo o seguinte: olha, é um instrumento utilizado. E esse instrumento é para a prática da ação filosófica, porém, e ele não é para a reprodução da teoria, mas ele é para a produção da experiência que vai chegar ao resultado, ao concreto, ao absoluto sobre o assunto que está sendo, no caso, pesquisado, tá? Então, dentro dessa proposta, ele vai dizer o seguinte, olha, que a criação técnica das utilizações do microscópio, mesmo não sendo parte da filosofia das ciências, por um outro lado, nós não vamos poder nunca abandonar a última chave da definição, ou seja, aquela que está referente às relações entre as ciências e também sem abandonar a referência explícita a um ideal da ausência, do qual muitas das vezes é referente às relações entre as ciências e também é algo que é necessariamente intrínseco à própria ciência. Então, dentro dessa questão, o que ele está querendo dizer? Olha, tem questões
científicas que fazem parte da característica mater da própria ciência. Porém, isso não quer dizer que não possa se relacionar ou até contribuir em algum momento com outra ciência dentro de uma pesquisa ou de uma ampliação de proposta e de pressuposto, até de um conteúdo ou de um assunto que essa ciência trate, tá? Então, ele vai dizer até, ele vai acrescentar, por exemplo, a questão do pluralista filosófico, né? Que ele vai dizer, olha, o pluralista filosófico, né? Ele é um lógico rigoroso. Por quê? Porque ele é um hegeliano que floresce em meio às contradições, com a ajuda de seu absoluto. Então, o sacerdote maometano se curva diante da vontade criativa de Alá, né? E aí o pragmático aceita o que quer que seja o contato que funcione. Então, o que ele está explicando aqui? Olha, se nós olharmos no aspecto plural da proposta filosófica, até seguindo o ideal hegeliano de Hegel, nós vamos ver que se um sacerdote ele se prostra perante a sua divindade, aí ele está usando aqui o exemplo de um muçulmano que está se prostrando perante Alá, automaticamente ele está seguindo uma pragmática, uma proposta estabelecida de uma forma até de dogma que ele tem que cumprir para que funcione o desenvolvimento da prática religiosa a qual ele está inserido. Então ele vai dizer, Whitehead, ele vai continuar falando o seguinte, que a menção entre os vastos sistemas e essas controvérsias que muitas vezes surgem de longa data, até das quais os mesmos vão se originar e advertir-se nesta concentração, essa tarefa ela é mais simples da filosofia das ciências. Por quê? Porque uma ciência já possui uma certa unidade. Razão até pela qual o corpo de conhecimento ele é instintivamente reconhecido como uma constituição de uma ciência. Então, a filosofia de uma ciência, ela se torna o esforço de expressar explicitamente as características unificadoras que vão permear esse complexo de pensamento e também de conceitos, tá? Agora, isso vai lhe conferir uma condição científica que se torna algo concreto, algo que pode ser postulado enquanto ciência e enquanto proposta de estudo e de pesquisa. Agora, a filosofia das ciências, quando ela é concebida como um objeto de estudo e o seu esforço é de apresentar todas as ciências como uma única ciência, ou até, em caso de insucesso, a confundação de tal possibilidade, aí o que vai ocorrer? Vai ocorrer que o que nós muitas das vezes uma simplificação vai surgir, confinada numa proposta de uma atenção a uma ciência, e que muitas vezes é a ciência até natural, como a biologia, tá? Que é uma ciência que estuda a natureza, e esse postulado de um objeto, que é um objeto de estudo comum, ele vai ser ligado a um grupo, ou vai ser proposto para ser estudado em um grupo de ciências que vai determinar a pressuposição de uma filosofia unificadora para essa ciência que está alencada à ciência natural. Então, ele vai dizer o seguinte, ele até vai propor uma problemática. O que é a natureza? O que nós entendemos por natureza?
né? É mister até discutir a filosofia da ciência natural. Ciência natural é a ciência da natureza? É o que vem a ser a natureza? Ele questiona. Então ele vai dizer, a natureza, segundo o Alfred North Heidegger, é aquilo que nós observamos pela percepção obtida através do quê? Dos sentidos. E nessa percepção sensível é que nós estamos cônscios, cientes de algo que não é pensamento e que é contido em si mesmo em relação ao pensamento. Então, essa propriedade de ser autocontido numa relação de pensamento, ela vai estar na base da ciência natural, significando que a natureza pode ser concebida como um sistema em que será fechado, cujas relações mútuas irão prescindir da expressão do fato do que se pensa acerca das mesmas. Nesse contexto e nessa proposta, e até em determinado sentido, a natureza, independente do pensamento, ela vai começar a construir uma afirmação que não estará presente muitas vezes em nenhum postulado metafísico. Até ele vai dizer o quê? Que apenas nós poderemos pensar sobre a natureza sem pensar sobre o pensamento. E até nesse caso nós podemos ser mais praxeológicos, não é? A partir do momento que vamos ver a natureza como algo mais concreto e algo a partir de uma proposta em que é feito uma pesquisa de cunho hipotético, biológico, laboratorial, tá? E aí ele vai dizer, olha, nesse caso, nós podemos pensar até de uma forma heterogênea, tá? Sobre a natureza, na verdade, como os últimos minutos que estamos vivendo, de uma forma heterogênea sobre a natureza. O interesse da ciência natural, ele está voltado exclusivamente para quê? Para os pensamentos homogêneos sobre a própria natureza. Então a percepção sensível, ela vai trazer consigo um elemento diverso de pensamento. E Alfred North Heidegger, ele vai defender o quê? Que esta intrincada questão psicológica, ela vai causar uma percepção que vai envolver um pensamento. E esse caso envolva qualquer tipo de pensamento, é necessariamente preciso que ele se envolva também com outras propostas que até irão ser confrontadoras a esse pensamento. Então, esse fator é denominado de apreensão sensível. Uma apreensão que ela se coloca na condição de olhar para uma amplitude de pensamentos, de propostas e de assuntos que dialoguem com outros. Então, a doutrina da ciência natural, ela se ocupa exclusivamente de pensamentos que são pensamentos o quê? Homogêneos, acerca até de uma natureza que vai conduzir imediatamente a uma conclusão de uma ciência natural que ela não se ocupa de uma apreensão sensível. Então é formulado, a partir dessa proposta e desse pensamento, um postulado em que a ciência natural se ocupa da natureza, e esse termo da percepção sensível, ele vai se ocupar principalmente do que é sensível. Então, cada ciência vai estar alencada e proposta dentro da sua, vamos dizer assim,
particularidade científica e dentro do seu arcabouço de temas e assuntos e aferições, porém dialogando uma com a outra dentro do tema que está proposto, uma contribuindo com a outra dentro do pensamento, nesse caso, sobre a natureza. Então, o trabalho que ele, mesmo sendo interdisciplinar, ele transita e ele vai ao transdisciplinar, por quê? Porque ele vai fazer uma transição entre as ciências humanas e as ciências exatas, dentro de uma ótica como a natureza, que pode ser pensado tanto pelas ciências humanas como pelas ciências exatas. Então, o pensamento sobre a natureza, ele é diferente de uma percepção sensível da natureza. E daí é o fato de a percepção sensível conter um ingrediente ou fator que não é o pensamento. A esse ingrediente é que vai ser denominado a apreensão sensível. E é indiferente, por meio de um raciocínio, se a percepção, inclusive, ela não vai ser sensível. E inclui ou não o pensamento como ingrediente adicional. Então, essa percepção sensível, ela não se envolve o pensamento a partir de uma apreensão sensível, que é uma percepção sensível idêntica. Então, aquilo que é percebido, porém, enquanto uma entidade, não é, que constitui o termo de apreensão sensível, é algo que para o pensamento se encontra além do fato daquela apreensão que é considerada sensível. Então, dentro dessa percepção do sensível, é que vai se estudar a natureza dentro do seu fundamento natural e das suas possibilidades e da sua formação e da sua constituição, alencando ideias e pressupostos e propostas que vão dialogando cientificamente com outras ciências para compor uma conclusão que venha chegar a uma posição unificadora e ampliadora sobre o processo científico relacionado à composição da natureza e às suas relações com outras ciências dentro da proposta que lhe é devida. E era isso que nós tínhamos para hoje dentro dessa articulação científica proposta por Alfred North Whitehead.